Bem-vindos, aqui é o professor Euclides. Nós estamos na quinta lição do Evangelho de São Mateus. Então, convido vocês agora à última lição desta aula. O Evangelho de São Mateus é considerado também como o Evangelho da Igreja. Por quê? Falamos antes também do termo caminho, que é o primeiro nome que foi adotado pela igreja, E por quê? Porque no meio, de toda a história da salvação, esse evangelho ele faz um contraponto entre o Antigo e o Novo Testamento, linkando através de profecias e através da lei a vinda do Messias. Então nós vamos agora fazer uma análise desse conceito, Mateus enquanto o evangelho da lei. E, vamos fazer aquela oração que já é de praxe, Que eu vos procure, invocando-vos, e que vos invoque crendo em vós, porque o vosso anúncio chegou até nós. Espírito Santo, iluminai-nos. Mãe do bom conselho, rogai por nós. Santo Agostinho, Santa Mônica, São Tomás de Aquino, São Tomás de Vila Nova, roguem por nós. Boa aula a todos e eu espero que vocês mantenham o foco, lendo todas as citações que estão nas descrições do vídeo. Para os meus alunos eu mando sempre um PDF com todos os links, com todos os textos, mais as perguntas e a bibliografia. Vou talvez colocar também nas descrições a partir de agora. Mas assim, é uma grande viagem o Evangelho de Mateus. Se vocês usarem esse tempo que, enfim, a gente tem muito tempo agora, tempo para fazer um crescimento espiritual, se nós pudermos fazer esse mergulho no Evangelho de São Mateus, com certeza o vosso coração ficará muito melhor. Gostaria de dizer uma coisa, o Evangelho de Mateus tem uma peculiaridade. Diferente de fazer um anúncio, ele quer fazer um princípio, um meio e um fim. A bênção, a vocação e a missão. Ou seja, o Evangelho de São Mateus, ele trata não só do querigma, mas ele trata da catequese, e não só da catequese, ele trata da koinonia. Se nós olharmos, koinonia, falando besteira aqui, é koinonia sim, mas é comunhão, comunidade. O Evangelho é o anúncio, a instrução e a comunidade. Eu conheci Jesus Cristo, eu conheci o Cristo, agora eu conheci, aprendi, fiz experiência dele. Agora eu vou viver em Cristo. Então essa é a grande realidade. Por isso que o Evangelho é o Evangelho da Igreja. As primeiras comunidades de origem judaica fizeram essa experiência da Boa Nova. Jesus anunciado a eles. Jesus experimentado por eles. Jesus testemunhado por eles. Isso é muito rico porque é uma chave de leitura. Tudo que nós quisermos encontrar para transformar a nossa maneira de agir, de viver, em todo e qualquer tempo, em qualquer país que seja, nós vamos encontrar no Evangelho de São Mateus a partir dessa realidade. É uma transformação total. Não que os outros evangelhos não tenham, mas ele é feito e é construído sistematicamente para que a gente perceba isso, entenda isso. As parábolas, eu falo muito disso. As parábolas, elas primeiro querem me chamar a atenção de dentro para fora. Eu estou escutando uma história que é simples, mas por que alguém que veio pregar a vida nova, a salvação, fala tão simples? Porque é nessa simplicidade que se encontra o quê? A chave para que eu abra uma coisa que sem ela não existe salvação. Querer. Quem quer, quem adere, obedece. Quem obedece,
se encontra com Deus. Como diz Santo Agostinho, tu estavas dentro de mim e eu fora de ti. A partir dessa chave de leitura, muitas coisas nós vamos compreender do Evangelho de São Mateus e dos outros evangelhos e de qualquer texto da Sagrada Escritura. Eu tenho que querer, eu tenho que buscar conhecer, eu tenho que me aproximar disso. Quando Santo Agostinho lê Romanos 13:13, não nas orgias, na devassidão, mas nas coisas de Deus, é uma transformação total. E sempre esteve ali. Quantas vezes ele leu aquilo? Mas naquela vez, ele quis ler, ele quis ver, ele quis conhecer. Então, esse evangelho da igreja, ele traz essa dinâmica. Mostrar coisas que são óbvias, mas que nem sempre são simples de serem concebidas e conhecidas. Primeiro ponto, a genealogia de Jesus. A genealogia de Jesus, ela tem uma simetria numérica, aquilo que eu falei, para trazer Davi, 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 santo, 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 14, 14, 14. A genealogia, ela também tem outra coisa. Ela tem, apresenta 4 nomes de mulheres, contrariando todo o estilo das genealogias, que não tem nomes femininos. Raab é a meretriz de Jericó, aquela que acolhe, protege e ajuda na fuga dos mensageiros de Josué, do povo de Israel, que preparava o cerco, preparava a tomada de Jericó. Raabe, ela é poupada, né? Ela era uma prostituta. Depois nós temos Tamar, pouco honesta, né? Provavelmente uma cananeia, né? Nós temos Ruth, que era a moabita, aquela que se faz serva de sua sogra para manter, para guardar, preservar a bênção que lhe foi concebida. E Betsabé, que é a esposa de Urias, o Hitita, e que toma como esposo Davi, e da qual é a mãe de Salomão. Então essas 4 personagens não são pessoas de boa índole, não são pessoas de boa vida. Isso tudo para dizer o quê? Que na genealogia de Jesus, ou seja, no sangue de Jesus, ou seja, na história de Jesus, ele vem também salvar o quê? Prostitutas, pecadores e estrangeiros. A salvação não é só para o povo de Israel, ela é universal. Então essa é a temática. Por isso, a salvação é para toda a igreja. É para todo aquele que ouve a palavra de Deus, como disse antes, desde que ela toque no coração e deseja conhecer. Abraçar a fé, experimentar a fé e viver a fé. Precisamente, o evangelista quis, através dessas personagens, mostrar a salvação que não é apenas para um grupo, não é para uma nação, mas para toda a humanidade. O termo igreja, eclésia em grego, ocorre em Mateus, só ocorre em Mateus dentro dos evangelistas. Só Mateus usa a palavra eclésia, ou seja, igreja. Nós vamos encontrar em Mateus 16, versículo 18. E no 18, versículo 17, nós vamos encontrar essa expressão, né, no Evangelho de Mateus da seguinte maneira. Versículo 16, capítulo 16, versículo 18. E lá diz assim: Eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus também é o único a descrever a cena da promessa do primário de Pedro. Então, Mateus 16, 13 a 20,
nós vamos ter a promessa do primado de Pedro. A igreja consta de uma infinidade. A igreja está em todos os 4 cantos do mundo. Existem homens, mulheres de todas as origens, de todas as etnias, não só de judeus. Embora o evangelho foi anunciado às ovelhas perdidas da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel, se quiserem ser de Cristo, se quiserem abraçar a Cristo, devem abraçar a humanidade. Essa é a grande realidade. Essa é a grande sacada desse evangelho. São Pedro dedica uma reverência, São Mateus dedica uma reverência especial a São Pedro, né? Então, tantos episódios que nós vamos encontrar no Evangelho de São Mateus tem como foco São Pedro. Assim, se concebe que o Evangelho segundo Mateus é o livro mais importante para a história universal. Isso não é a frase é de Renan, né? É o livro insuperável às primeiras gerações cristãs. As primeiras gerações cristãs, elas abraçaram o Evangelho de São Mateus como um testamento deixado pelo Cristo, no qual a salvação depende única e exclusivamente daquela ação que Mateus fez sentado no banco da coletoria. Vem e segue. E ele, levantando, deixou tudo e o seguiu. Então, eu espero que essas aulas tenham sido para vocês muito frutuosas. Qualquer dúvida, façam nos comentários, mandem no comentário, como eu fiz com 1 e 2 Samuel, vou fazer também com Mateus. Ao final da semana eu vou pegar todas as dúvidas que forem aparecendo e vou fazer uma avaliação final e vamos tomar essas temáticas, enfim. Muito obrigado e não se esqueça de se inscrever no canal, dar o joinha em todos os vídeos que você assistir, ajuda a gente, e coloca lá o sininho toda vez que chegar um vídeo novo, né? Hoje é Dia das Mães, eu quero desejar um grande abraço a todas as mães, né? Hoje é dia 10/5 de 2020, de maneira especial a todas aquelas mães que geram na fé para a vida e para a vida eterna. Que Deus abençoe você, guarde você, a sua família. Fiquem em casa, por enquanto, e guardem esse tempo para estreitar mais os laços com os irmãos e com Deus. Fiquem com Deus, Deus os guarde.